Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre um tratamento para o câncer de mama, subtipo triplo negativo. Um estudo internacional realizado com mulheres com câncer de mama triplo negativo apontou uma redução no risco de morte em 34% no grupo de pacientes tratadas com imunoterapia incorporada ao protocolo tradicional de combate à doença. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto, esse novo tratamento, é o oncologista Paulo Pizão. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, antes da gente começar a falar um pouquinho desse estudo especificamente, é importante a gente reforçar aqui, para o pessoal que está acompanhando, o que é esse câncer de mama subtipo triplo negativo? Ótima pergunta. Normalmente, a confirmação do diagnóstico do câncer da mama é dada por uma biópsia. Hoje em dia, quando se solicita essa biópsia, o mais comum é também se solicitar um exame que se chama imunohistoquímica. Esse exame, portanto, é realizado no material do tumor colhido através da biópsia. Neste exame, são aferidos, são avaliados alguns chamados marcadores ou fatores que são características da doença. Nós sabemos já há muito tempo que no caso do câncer da mama, certos marcadores são muito importantes, porque eles têm valor tanto prognóstico, ou seja, eles são características que determinam o comportamento da doença, mas eles têm valor também preditivo. O que significa um marcador que tem valor preditivo? Ele interfere com a possibilidade, a chance de um determinado tratamento funcionar. Então, colhe-se a biópsia, faz a imunohistoquímica. Na imunohistoquímica do câncer de mama, é avaliada a presença na célula tumoral dos receptores de estrógeno e progesterona, que são hormônios normalmente produzidos pelo corpo da mulher, e também um oncogene, um gene associado à formação do câncer, que se chama HER2. No caso do tumor triplo negativo, o receptor de estrógeno, o progesterona e o HER2 estão ausentes. Por isso essa denominação tumor triplo negativo. Qual é a importância disso? Atualmente, considera-se no mundo inteiro que esse subtipo do câncer de mama, com essa característica da ausência desses três marcadores, portanto, o tumor triplo negativo, é o que tem o pior prognóstico. É a doença considerada mais agressiva e com o maior risco de se disseminar, se metastatizar e não responder aos tratamentos convencionais. Portanto, no mundo todo, há uma intensa busca, uma intensa pesquisa por novas opções de tratamento que melhorem os resultados, os desfechos para a sobrevida dessas pacientes com o tumor triplo negativo. Dr. Paulo, e qual que é a incidência desse tipo de tumor aqui no Brasil? Olha, depende um pouco dos estudos, mas de acordo com as séries publicadas, pode variar entre 15% a 20% de todos os casos de câncer de mama são caracterizados por esse subtipo triplo negativo. Então, se nós considerarmos que nós temos aí milhares de casos novos de câncer de mama todo ano, é um contingente importante de pessoas. Doutor, agora para a gente falar um pouquinho sobre o estudo, Eu gostaria que o senhor comentasse como que ele foi conduzido,
qual foi a principal observação a partir desse estudo? Muito bem. Na medicina, né, nós temos algumas metodologias que são muito importantes para gerar evidências, gerar resultados que, de fato, mudem a prática clínica, mudem o padrão de tratamento. Entre elas, nós consideramos que o estudo em que um grupo de pacientes, todos com as mesmas características, com a mesma doença, ele é aleatoriamente dividido em dois grupos. Então, por um sorteio, podemos chamar assim, essas pacientes são divididas em dois grupos. Em um grupo, se aplica aquilo que é considerado o tratamento padrão, a melhor opção de tratamento para esse contexto clínico, para esse cenário clínico. Então, nesse estudo especificamente, eram mulheres com câncer de mama triplo negativo, de alto risco, com características de alto risco, portanto, com uma grande chance de a doença no futuro recidivar e metastatizar. Muito bem. E aí, no segundo grupo, que foi, né, definido por sorteio, essas pessoas são submetidas ao que a gente chama de tratamento experimental. Então, tem o braço controle do estudo, que é esse tratamento padrão. E no caso desse estudo, as mulheres, além de receber o tratamento padrão, que consiste de quimioterapia seguida da cirurgia, as mulheres também recebiam a medicação que é representante da imunoterapia. Então, só fazendo uma ressalva, né? Um medicamento novo que faz com que o próprio sistema imunológico do organismo combata a doença. Esse foi o desenho do estudo. Mulheres com câncer triplo negativo, tratadas com o intuito de cura, de ficarem curadas, mas o grupo padrão, o grupo controle, químio e cirurgia, e a novidade do estudo é que no braço experimental, as mulheres, além de receber o tratamento padrão, receberam a imunoterapia. E o objetivo do estudo foi avaliar se essa novidade, se esse novo tratamento, de fato, trazia benefício, ou traz benefício para as pacientes. Porque isso não é sempre verdade na medicina. Nem tudo que é novo, de fato, agrega benefício para os pacientes. Então, é necessário se fazer um estudo clínico controlado, com metodologia controlada, para chegar a essa conclusão. Doutor Paulo, no caso da imunoterapia, qual que foi o diferencial da imunoterapia nesse tratamento, né, nesse grupo de mulheres que receberam essa combinação? O grande diferencial foi que no resultado do estudo percebeu-se, né, concluiu-se que aquelas mulheres que, além do tratamento de quimioterapia e cirurgia, também foram submetidas, receberam a imunoterapia, o risco de morte por câncer diminuiu em cerca de 34%. E é importante dizer que, nesse congresso que aconteceu agora na Europa, em setembro, os dados apresentados eram dados que nós chamamos de dados maduros, que já têm um segmento de vários anos. Então, isso confere ao estudo uma robustez estatística, um grau de confiança muito importante. E é a partir de dados como esses que a prática clínica avança. Então, todos consideramos que esse foi um estudo muito importante e que, com certeza, vai ter um impacto muito positivo para o tratamento das mulheres com esse subtipo tão perigoso de câncer de mama. Com certeza, doutor. Agora, acho que também é importante a gente falar aqui, porque nem todo mundo sabe, né? O que é a imunoterapia? Como que ela é feita? Muito bem.
A imunoterapia moderna, porque o conceito de se estimular o próprio corpo a combater o câncer não é novo. Ele vem sendo perseguido há décadas. Porém, com o conhecimento, principalmente oriundo a partir do projeto Genoma, no início dos anos 2000, nós ganhamos um conhecimento da biologia do câncer, inclusive o câncer de mama, que possibilitou o desenvolvimento de novas drogas. Entre elas, a chamada imunoterapia moderna. O câncer, ele é caracterizado por uma capacidade de, como se ele tivesse uma camuflagem, de ele se esconder e tornar-se, vamos dizer assim, invisível para o sistema imunológico da pessoa. Então, o que esses remédios modernos fazem? De uma maneira simplista, é como se esse medicamento removesse essa camuflagem e permitisse, então, que essa dificuldade, esse obstáculo que o sistema imunológico teria para reconhecer e combater a doença, não existe mais. Então, é uma forma de estimular o próprio organismo a reconhecer e começar, então, a combater a doença. Doutor, esse novo tratamento, né, ele já é disponibilizado pelo sistema público de saúde ou ainda não? Esse tipo de medicação está disponível no Brasil a partir do registro e regulamentação da Anvisa, que é o protocolo que todo mundo sabe que existe, né? Nós lembramos bem da época da Covid, toda a questão da regulamentação das vacinas, como era importante aguardar a aprovação da Anvisa. Isso acontece para todo medicamento e também para os medicamentos contra o câncer. Então, essa medicação, ela já está disponível, sim, no Brasil, porque está registrada, regulamentada pela Anvisa. Não é ainda amplamente disponível no Sistema Único de Saúde. Alguns centros que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde desenvolvem estudos, pesquisas que incluem essa droga, mas ela ainda não faz parte dos protocolos que precisam ser atualizados, com certeza. Agora, na medicina, o paciente que tem acesso aos planos de saúde, convênio seguradora, essa já é há algum tempo, sim, uma opção que está disponível. Doutor Paulo, e quais são as formas de diagnóstico para esse tipo específico de câncer de mama? É a mesma forma do câncer de mama, vamos dizer, né, dos demais cânceres de mamas? O processo de diagnóstico, né, ele normalmente passa pela detecção, pela imagem, né, ou primeiro a mulher pode ser que ela perceba um caroço na mama, enfim. Aí é feita uma imagem que pode ser a mamografia, o ultrassom ou até a ressonância magnética, confirmado que esse nódulo tem características de um câncer, uma suspeita de um câncer, é então indicada a biópsia. E como eu disse anteriormente, o que vai detectar e definir que é o subtipo triplo negativo é essa técnica de laboratório que se chama imunohistoquímica e que é realizado pelo laboratório de patologia que recebe o material da biópsia. Então, é muito importante, obviamente, então, que os laboratórios tenham essa tecnologia disponível, que isso esteja amplamente acessível no país todo, essa técnica de imunohistoquímica, para que seja possível fazer esse diagnóstico desse subgrupo específico de câncer de mama, que, como nós estamos vendo, precisa até de um tratamento diferenciado dos demais tipos de câncer de mama. Doutor, agora para a gente encerrar aqui o nosso quadro, né, nosso bate-papo, na opinião do senhor, o que é fundamental para a gente combater o câncer de mama com mais eficiência? Olha, eu costumo dizer, quem trabalha comigo, eu costumo dizer que
a primeira ferramenta necessária para o sucesso do tratamento do câncer de mama é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, que é divulgar boa informação, conscientizar as pessoas sobre a doença, sobre os tratamentos. Então, informação é fundamental. Conscientização, educação é fundamental. Depois disso, para qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce é muito importante, faz toda a diferença. No câncer de mama, como em vários outros tipos de câncer, o tratamento, quando a doença está nos estágios iniciais, tem altíssimas taxas de cura. Então, é muito importante que a sociedade, a população, tenha acesso aos métodos de diagnóstico precoce. Que no caso do câncer de mama, nós temos um método específico de rastreio, que é a mamografia. Então, é muito importante que os governos se preocupem, né, em, obviamente, destinar os recursos necessários para conservar e ampliar essa rede de acesso diagnóstico através da mamografia em todo o país. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi uma honra. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!